esse testemunho. Eu fiquei meio na dúvida, mas eu vou ler tal qual está, porque veio no envelope por malote de Várzea Grande, Cuiabá. Aí estava assim, não identificado, mas na cartinha ela colocou Castanhal, no Pará. Então eu penso que é alguém que seja de Castanhal, no Pará, que está em Várzea Grande e pediu para a missão enviar para nós. Mas ela diz assim: Val, eu sou a Raimunda Boaventura, estou enviando o meu testemunho para você. Em 2008, meu filho Alessandro partiu para o Pai. Foi uma perda muito sofrida para todos nós. Para o pai, para eu que sou a mãe, os irmãos. Ele era muito amado, amado por todos. Ficou só eu e o meu esposo. E depois, os irmãos já tinham suas famílias, então não estavam mais em casa. Chorávamos todos os dias. Íamos ao túmulo dele toda semana. Toda semana nós íamos visitar. Depois a gente começou a ir uma vez por mês. Mas eu ia sempre. E pense, ele faleceu em 2008. E eu estava nesta rotina ainda. Há 4 meses atrás, fazendo a limpeza, eu levei um tombo. Quebrei o braço, fui ao médico e precisou engessar. E eu continuei sentindo dores terríveis. Eu não conseguia colocar roupa no varal. Voltei no ortopedista e ele me deu outra receita e disse assim: olha, a senhora vai ter que tomar esse remédio constantemente. E eu não comprei não. Eu fui à igreja, estava passando o texto da misericórdia lá. E lá eu tô até hoje, eu vou e rezo sempre. Mas no dia seguinte eu entendi que eu precisava era procurar a Deus para tirar não só a dor do braço, mas a dor do coração. Liguei e estava na Canção Nova. Eu já tinha assistido algumas vezes. O Márcio estava pregando, Márcio Mendes. E depois a Paula disse assim, que nós fechássemos os olhos e pedíssemos o que mais desejássemos. Val, eu me ajoelhei diante da televisão, pedindo para o meu braço e para o meu coração. Ali eu chorei muito. Chorei ainda mais e sei que eu encontrei em Jesus a minha cura. Eu nem precisei comprar o remédio, mas o mais bonito, Jesus curou o meu coração. Beijos e abraços a todos vocês. Desde 2008, eu sou sócia da Canção Nova. Meu muito obrigado por esta cura que eu experimentei. Deus abençoe. Raimunda Boaventura. Um beijo para ela. Obrigado pela cartinha. Você vê como faz bem quando a gente vai escutando um testemunho? É muito importante quando você participa. Eu escutando esse testemunho, fiquei pensando aqui comigo. A fé, a graça espera pela fé. Existem certas graças que estão esperando da nossa parte a gente crer. Deus tem muitas graças para nos dar. Só que nós precisamos abrir a porta. Não é porque Deus não entra numa casa de portas fechadas. Ele não arromba a vida da gente. O Espírito Santo, ele é educado, ele é gentil, ele entra se for convidado. E há muitas graças que nós esperamos, mas elas só entrarão na nossa vida se nós abrirmos a porta pela confiança e pela oração. Será que não chegou o momento de também você dobrar os seus joelhos e pedir a Deus agora, nessa hora, aquilo que você mais precisa? Será que a graça que você tanto deseja, a graça que você tanto espera, será que essa graça também não espera? Espera pela sua fé, pela sua confiança, que humildemente você peça a ajuda de Deus, porque nosso Deus não recusa ajudar ninguém. E Deus não perde as oportunidades, não né? Perde as Uma oportunidades. situação, ela estava ali limpando o túmulo do filho, que ela já tinha o costume de ir sempre. Quebrou o braço, poderia pensar assim, meu Deus, com dores, mas foi nessa situação que Deus aproveitou-se, que Deus utilizou-se para entrar na vida dela. Não só curou o braço, que ela disse, eu nem precisei comprar o remédio. Ela falou assim, não foi só o braço, né? Mas Deus curar o coração. Curou o coração. Deus não perde oportunidade. O Márcio disse bem, é só termos fé. Nosso Deus é maravilhoso. A frase do dia de hoje está no meu livro aqui, Esperança, cadê você? O que fazer para não entrar em desespero?
Na página 66, a nossa equipe separou aqui para nós. Somente a fé é capaz de manter uma pessoa em pé em meio à dor. Somente a fé é capaz de manter uma pessoa em pé em meio à dor. Já experimentou dores aí terríveis? Terríveis mesmo, dores interiores, especialmente, né? As físicas também. Eliana sofreu um acidente, né? Tantas coisas aí. Mas as interiores também, tem umas dores que calam, né, a gente? Paralisa. Mas a fé, ela é capaz de nos levantar. Exatamente. Como a gente acabou de ouvir nesse testemunho. Uma dor que paralisava, que fazia ela ficar ali, contemplando a morte, a dor, a saudade. Mas quando Deus entra, ah, meu Deus. Então entra logo, Jesus. Entra na nossa vida. Que essas graças que estão reservadas para nós encontrem nos nossos corações esse lugar de ação, de cura, de libertação. Eu não sei o que você está vivendo. Deus sabe, Deus se importa com a sua dor, com o seu sentimento, com as suas perdas, com as suas lágrimas, com as suas lutas. Apenas precisa que cada um de nós abramos o coração. A condição é essa. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta do seu coração. Sabe o que é isso? Um Deus que para o olhar sobre você, sobre a sua dor, para insistir, deixa eu entrar. Que não arromba, que não é violento, mas para bater a porta e entrar na nossa vida. E quando Deus entra, minha irmã, meu irmão, nada mais igual. Tudo é diferente, tudo se faz novo, não tem coisas velhas, tudo novo. Abra seu coração. Eliana, e como que eu abro meu coração? Eu não sei. Então peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina a abrir o coração, me ensina a me render. E cante comigo. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Zacarias, livro do Zacarias, capítulo 7, versículos 9 e 10. Zacarias, capítulo 7, versículos 9 e 10. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deveis todos fazer julgamentos honestos, e cada qual pratique a bondade e a misericórdia para com seu irmão. Não deveis colocar em apuros nem a viúva, nem o órfão, nem o migrante, nem o mendigo. Que ninguém
ninguém fique tramando em sua mente qualquer coisa má contra o irmão. De novo, do início. Todos vós, todos, deveis fazer julgamentos honestos. Precisamos tomar as nossas decisões com honestidade. Porque aqui julgamento não é você estar num tribunal. Julgamento é discernimento. É escolher, é decidir. É tomar iniciativas, atitudes em relação ao que está acontecendo, mas de maneira honesta. Sem prejudicar as pessoas. Sem tirar aquilo que é direito do outro. Deveis todos fazer julgamentos honestos. E cada um, pratique a bondade e a misericórdia. Como parte das atitudes boas e honestas que nós vamos tomar, o que o Senhor está pedindo de nós? Tenha uma bondade que acontece de fato na vida. Não pode ser uma bondade só que a gente sente dentro do coração, não. Tem que ser uma bondade que vem para fora, que se manifesta. Não seja só bom por dentro, seja bom por fora também. Faça o bem. Coloque em prática, ou nas palavras que está aqui, cada um. Não são todos. A palavra vira para cada um de nós de maneira particular. Cada qual aqui quer dizer você, quer dizer eu. Cada um de nós pratique a bondade e a misericórdia para com o irmão, para com aquele que está perto de você. E se alguém tem dúvidas de quem é esse que está perto, olha ali o que diz o versículo 10. Não deveis colocar em situação de aperto, de apuro, em situação perigosa, desconfortável, prejudicial, que faça mal à pessoa. Não deveis colocar em apuros nem a viúva, nem o órfão, nem o migrante, nem o mendigo, nem aquela que perdeu o seu marido, que era o seu apoio, que era o seu sustento, que era o seu companheiro, que era o seu braço forte, que era o seu arrimo, nem aquele que perdeu o pai, que perdeu a mãe. São pessoas que estão fragilizadas. Nem o migrante, porque nem o migrante. Quanta gente boa e trabalhadeira lá em São Paulo está morando embaixo da ponte. São pessoas que vieram de áreas difíceis do nosso país, onde por mais que se trabalhe o resultado é muito pouco, minguado. Ainda há pessoas no sertão assim, agreste, né, do nosso país, que sofrem ainda com a falta d'água. E muita gente não conseguindo subsistir naquele lugar é obrigado a migrar. E tudo que a pessoa tinha era aquele seu pedacinho de chão, era a sua casinha, que não dá para levar nas costas. Chega numa cidade grande, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, com o sonho de ali encontrar emprego, trabalho. Só que a gente sabe que ao mesmo tempo em que sobra trabalho em umas áreas, falta em outras. E hoje em dia o mundo é muito exigente, é cruel até, em relação à mão de obra capacitada. E a pessoa fica numa situação de indigência, muitas vezes sendo julgada por quem passa. Diz lá, ó, é vagabundo, não quer trabalhar, não é, sujando a cidade. E se você olhar com atenção, não é uma pessoa isolada, é o marido, a esposa, os filhinhos. Migrante, gente. É uma fase difícil da vida da pessoa. Aqui no centro de Cachoeira Paulista, eu encontrei lá, uns dias desses aí, um pessoal que cuida dos carros, fica ali na rua para cuidar dos carros.
E um dia desses, eles vão conhecendo a gente, vão sabendo que a gente é da Canção Nova e vão se afeiçoando a nós. Aí cuida do carro para ganhar um dinheirinho. E um dia desses eu desci com a Rose e nós estávamos com aquela camiseta azul mescla de São Miguel Arcanjo e eles estavam em 2 ali. E elogiaram a camiseta, gostaram, falaram um monte, fizeram piada porque a gente estava igual, eu e a Rose e tudo mais. A gente gosta de vez em quando usar a mesma camiseta. Eles se divertiram. E eu falei para a Rose, vamos fazer uma surpresa para eles. Aí passamos a andar no carro com 2 camisetas. Passaram-se uns dias, nós os encontramos. Demos a camiseta para um e para outro. Gente, um deles até parou de se aproximar de nós, porque ele não sabia como lidar com os sentimentos que se formaram dentro dele. O dia que ele criou coragem, ele falou, uma hora dessas você vai me procurar aqui e você não vai me achar mais. E quando você não me achar, pode saber que foi pelo que você fez. Porque, Márcio, eu não nasci para ser mendigo. E eu não serei isso para sempre. E vai chegar a hora, e é logo, que eu vou sair dessa vida. Eu já não vejo ele há algum tempo já. Às vezes nós julgamos as pessoas e pensamos, está ali, desocupado, não faz nada. Às vezes é uma fase da vida da pessoa. Tem muita gente que caiu na indigência, tendo 1, 2 faculdades, falando 3 línguas, virou mendigo. Porque estava desordenado por dentro. O que viveu o despedaçou no seu íntimo. E até a pessoa se reabilitar para poder sair da indigência, leva um tempo. Por isso a palavra de Deus nos diz, não maltrate o migrante que está na indigência, não maltrate o mendigo. Que ninguém fique tramando em sua mente qualquer coisa contra o irmão, seja ele o órfão, seja ele a viúva, seja ele o indigente, seja ele uma pessoa que está numa situação desfavorável. Olha, é um crime, viu, gente, aos olhos de Deus, um negociante que fica se prevalecendo da miséria alheia, oportunista, fica olhando aquelas pessoas que estão em perigo e que precisam de qualquer jeito fazer um negócio e compram a preço de banana o que a pessoa tem de mais precioso, de mais caro. Isso pode escapar aos olhos dos homens, mas não escapa aos olhos de Deus. É uma injustiça. Numa dessas viagens à Terra Santa, inclusive aproveito e faço esse convite para você que nunca foi à Terra Santa, nunca foi a Israel, ali onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu, tem esse sonho, mas às vezes tem medo de ir sozinho. Olha, é maravilhosa essa viagem, ela é extremamente importante. Se quiser, vá com a obra de Maria, vá conosco da Canção Nova. Em 16 de outubro desse ano, nós vamos lá à Terra Santa. Se você quiser, vamos juntos. Você entra em contato com a obra de Maria, o telefone está aí na tela, 0, código da operadora 12, 3186, 2055, e veja lá os caminhos que nós vamos fazer ali na Terra Santa. Eu te garanto, é seguro, é viável, está ao alcance de todos. Qualquer pessoa consegue ir, não é? E é inesquecível. E as coisas que você aprende são maravilhosas. Então vou te contar uma que eu aprendi lá. Na Terra Santa, entre os judeus, se uma pessoa tiver numa necessidade muito grande, ela precisa do dinheiro, e por causa disso, ela vende algo, e um aproveitador compra dela pelo preço que não vale, muito abaixo, assim que ela passar da situação de aperto, ela pode entrar na justiça, que ele é obrigado a restituir o valor correspondente. Ele não pode se aproveitar daquela situação de carência para poder realizar aquela compra. Ele precisa pagar o que é justo. Vale a pena comprar?
pague o que é justo. Se você for injusto, a pessoa vai vender, porque ela precisa do dinheiro. Só que assim que ela resolver a situação, ela entra na justiça e ela vai ganhar. E desculpa eu dizer, tá certo. Porque um negócio, para ser justo, tem que ser bom para as duas partes. Nós não podemos construir riqueza, gente, em cima de injustiça. Porque aí o mal entra na vida da gente. O demônio acampa na nossa porta. O pecado se assenta junto de nós. Olha lá, nesse tempo de Quaresma, constantemente, a liturgia, a palavra de Deus nos lembra do que aconteceu no Egito, como o povo de Deus foi libertado. E a maldade da escravidão sobre um povo fez com que aquele exterminador entrasse na casa do faraó e de todos os egípcios e levasse a vida de cada primogênito da casa. O mal que a gente faz para os outros tem o triste hábito de voltar para nós. Então, não façam mal. Não façam mal. Pelo contrário, que ninguém fique tramando em sua mente, olha, na sua cabeça, não é nem na prática, que ninguém fique arquitetando o mal contra o irmão. Pelo contrário, cada qual pratique a bondade e a misericórdia para com o seu irmão. Só tem um jeito de nós sermos presença de Deus. Só tem um jeito de nós sermos amor de Deus. Só tem um jeito de nós sermos força de Deus para os outros. E esse jeito, você sabe qual é? É imitando o que Deus faz. Deus é bom e misericordioso. É usando de bondade, de misericórdia. É seguir o exemplo de Jesus. Porque as pessoas são necessitadas, tem muita gente precisando, como eu e você também precisamos, e de vez em quando aparece alguém para estender a mão e nos ajudar. Não é assim com você? Porque comigo é assim. Eu vejo que eu ajudo muitas pessoas, mas eu vejo também quanta gente me ajuda, quanta gente é mão estendida para mim no momento de necessidade, por uma palavra, por um carinho, por um acolhimento. Quanta gente Deus coloca para ser voz dele na minha vida. Uma vez eu estava pregando no sul do país, e no encontro havia uma mãe que estava lá no fundo, bem junto à porta de saída, e ela trazia no colo um bebê de colo, que chorava de uma maneira estridente. E olha, gente, para nós que pregamos, atrapalha demais, é um incômodo. Criança que fica correndo, virando cambalhota, parece que não tem pai nem mãe para cuidar. Atrapalha quem está pregando, atrapalha quem foi lá para participar do encontro. Então, pai e mãe que leva a criança para o encontro, pode levar, não tem problema, mas tem que cuidar. Não é assim, deixar e vir as minhas criancinhas que Jesus falou. Deixar e vir, já veio, está lá. Agora não é fazer do lugar uma zorra, né? E às vezes acontece. Mas nesse caso, apesar de estar atrapalhando muito, não havia o que fazer. Porque era um bebezinho, não era manha. Você via que aquela criança, gente, chorava de uma maneira diferente, Paulo. Quando deu o intervalo, eu desci ali do palco e alguém falou para mim, tá aí uma mãe com uma criança, eu já sabia quem era, que precisa de ajuda. Aí me levaram até lá e disseram, Márcio, essa criança não mama o leite da mãe, não aceita aqueles leites que os médicos receitam, ela não está comendo nada, ela está num estado de inanição gravíssima, só está a pele e o ossinho. E ela provavelmente vai ser internada hoje ou amanhã, porque ela não come, vai ter que tomar soro. Essa criança está vivendo no soro. Você poderia rezar por esta criança? Aí eu volto aqui no que eu disse para você. Só tem um jeito de sermos presença de Deus, de sermos amor de Deus e de sermos força de Deus para os outros. E esse jeito é imitando o que Deus faz. Quando eu cheguei perto daquela mãe, que eu ia estender a mão para rezar pela criança, eu senti que Jesus queria que eu fizesse algo diferente.
Então eu estendi as mãos e a mãe me entregou aquela criança que berrava. Quando a criança veio para o meu colo, eu tive certeza que ela não queria viver. A criança tinha decidido não viver por causa de uma rejeição que ela sofreu por parte da mãe. E eu, tendo consciência disso, porque foi o que Deus colocou no meu coração, resolvi experimentar. Voltei como se eu fosse entregar a criança para a mãe, e a criança soltou o berreiro de novo. Ela não queria estar com a mãe. Então eu saí de perto, fui para um cantinho. Era um bebezinho, gente. Eu sei que não entende as palavras, mas o amor comunica o que as palavras não comunicam. E eu comecei a conversar com aquela criança, a abençoá-la e a dizer umas coisas verdadeiras e importantes para ela. Comecei a falar para ela: olha, sua mãe está preocupada. Sua mãe trouxe você aqui porque sua mãe quer que você viva. Sua mãe estava doente. Naquela altura em que ela ficou grávida de você, ela não estava preparada para ter um bebezinho. Mas ela te ama, ela está sofrendo, ela está preocupada com você. Perdoe a sua mãe. Você precisa mamar. Você precisa comer. Porque olha, Deus te ama e quer que você viva. E sua mãe te ama também. E ali fui rezando por aquele bebezinho. Quando eu devolvi no colo da mãe, para a surpresa da própria mãe e daqueles que estavam em volta, a criança sossegou. Isso foi no sábado, o encontro continuava no domingo. No domingo eu recebi a notícia. O que não acontecia há semanas, a criança mamou como nunca. A criança não dormia, dormiu a noite inteira. Passado dias, saiu daquele estado precário, não precisou ser internada novamente. Por causa de um momento de oração. Gente, a Canção Nova não faz encontros de oração para juntar pessoas. A Canção Nova faz encontros de oração porque era isso que Jesus fazia. Ele reunia o povo para anunciar às pessoas que Deus veio para reinar, que não é o mal que vai imperar. Jesus veio para trazer a libertação e a cura a cada um de nós. Diga para mim se Ele não trouxe salvação para esta criança e para a mãe dela. É isso que Jesus veio trazer. E olha, eu sei que muitas pessoas sofrem, porque tal qual esta criança, enfrentaram, ou no ventre materno, ou na sua primeira idade, enfrentaram atentados contra a própria vida, porque a mãe teve depressão pós-parto, porque a mãe não estava esperando ficar grávida, porque a mãe foi abandonada pelo homem que a engravidou, porque aquela mulher que engravidou sofreu uma grande pressão da família que não queria aquela criança, que às vezes teve um monte de gente na cabeça falando para abortar. Às vezes a própria mãe queria o aborto, rejeitou a criança, ou até tentou, tomou remédio, não foi o suficiente, e pode ser que isso tenha acontecido com você. Talvez você esteja aqui por puro e simples milagre de Deus, porque naquela altura em que sua mãe estava afetada, ela não te quis, mas Deus te quis. Talvez o seu pai tenha querido que a sua mãe abortasse você, mas você parou para avaliar essa situação de perto? Que o amor venceu o desejo de morte na sua vida? Que o amor superou a indiferença? Às vezes, quando a sua mãe ficou grávida de você, teve gente que foi indiferente, disse: para que atrapalhar a sua vida? Tira essa criança, você é muito jovem, você não esperava por isso, você tem um plano, um futuro pela frente. Para que estragar o seu projeto de vida? Para aquelas pessoas era indiferente se você vivesse ou não. Mas não era indiferente para Deus.
E o amor de Deus por você superou a indiferença daquelas pessoas, superou o desgosto da sua mãe, o desgosto do seu pai, superou a doença, superou a depressão da sua mãe, superou a repulsa. Você já perguntou para nosso Senhor, se é esse o seu caso, por que que você tem essa repulsa da sua mãe ou do seu pai? Talvez seja uma resposta de uma repulsa que você sofreu no ventre materno. Às vezes não era o coração, às vezes o próprio corpo rejeita, sabia? Tem mãe que passa muito mal na gravidez. E a criança pode entender que a mãe não queria, não é físico. A mãe queria, tanto quis, que te amou e você nasceu e ela cuidou de você. Então deixa eu lhe dizer uma coisa que o diabo nunca quis que você soubesse. Na sua vida, a vida venceu a morte. Amém. A vida venceu, Deus venceu. Reconheça a vitória de Deus. Pare de dar vitória à derrota. Pare de dar vitória ao diabo, pare de dar vitória ao descaso. Pare de dar vitória à coincidência, porque não foi coincidência. Deus venceu na sua vida e venceu porque te ama. E pode ser também que você tenha pensado assim: Márcio, eu descobri isso, não é? E uma mágoa latejou dentro de mim, e é talvez até essa mágoa que eu carreguei e sem saber, era fruto disso, de uma rejeição que eu percebi. Eu acho que eu perdoei a minha mãe. Será que eu perdoei de verdade? A tentativa de aborto, o querer abortar, me tratar diferente dos outros irmãos. Eu quero perdoar. Eu tentei perdoar, será que eu perdoei? Porque eu perdoei, mas algo ainda está quebrado dentro de mim. Uma coisa é o perdão, outra coisa é a cura da mágoa. Não é? Se uma pessoa desastrada cai em cima de você e quebra o seu braço, e ela também se machuca, você percebe que ela não fez por mal, mas ela quebrou o seu braço. Como ela não fez por mal e ela te pede perdão, você perdoa. E você deu o perdão do fundo do coração, mas o braço não emenda só porque você perdoou. Não emenda. Agora, depois de ter perdoado, você precisa curar o braço. E quando o que quebra é o coração da gente? A mesma coisa. O primeiro passo para você curar a mágoa é perdoar. Porque quando você perdoa é como se você arrancasse o espinho que está cravado no coração. Sem perdoar, esse espinho não é retirado. Sem perdoar, o buraco não se fecha. Então o primeiro passo para a gente receber uma cura interior é retirar o espinho que está lá. Isso você só retira perdoando. Agora é o processo de cura. Por isso precisa se achegar a Jesus para curar. Então, como é que eu sou presença de Deus? Como é que eu sou amor de Deus? Como é que eu sou força de Deus para quem está precisando? Imitando Jesus. Tomando nos braços aquele que está abatido, enfraquecido, sofrendo, como aquela criança. Às vezes a gente vai ter que pegar um adulto no colo, igual eu peguei aquela criança, gente, mas não é com os braços da carne, é com os braços do coração, é acolher a pessoa dentro de nós. Isso que a gente precisa fazer. Então, quando a pessoa diz que eu sou cristão, aliás, a pessoa que diz eu sou cristão, sabe o que essa pessoa está dizendo? Eu tenho em mim o amor de Jesus. Se você vier a mim, você vai encontrar amor. Será que eu posso dizer isso hoje? Eu tenho em mim o amor de Jesus. Se você vier em mim, você vai encontrar o amor. Não é cristão, não é aquele que sabe a Bíblia de cor, não, porque o capeta também sabe a Bíblia de cor, melhor do que a gente. Mas se você for até ele, você não vai encontrar nem bondade, nem misericórdia, nem amor. Ele não vai ter compaixão de você. Tem gente que tem a palavra de Deus na boca, mas não tem no coração. Sabe a Bíblia de cor, mas não tem uma vírgula de amor pelas pessoas. Isso é muito triste.
Tem gente que gosta de Jesus, tem admiração por Jesus, mas a pessoa não tem o amor de Jesus em si. Então, se você se achega a ela, você não encontra o amor de Deus nela. Então, está errado esse negócio aí de dizer eu sou cristão, não é? Então, nós temos que levar em consideração, quando a gente diz isso, o quanto Deus é bom com a gente. Deus nunca abandonou o seu povo. Olha, a começar de João Batista até o mais antigo dos profetas, Deus sempre enviou alguém para ensinar a cada um de nós, ensinar o arrependimento, ensinar a pessoa a voltar ao bom caminho, ensinar a uma conversão para uma vida melhor. E não só isso, além de Jesus ter enviado essas pessoas para nos ensinar a voltar para Deus, porque eu e você precisamos voltar para Deus hoje, nós só temos hoje para voltar para Deus. Porque você não sabe o que te espera no dia de amanhã. Eu não sei o que me espera no dia de amanhã. Eu só tenho hoje para voltar para Deus. E Jesus, além de ter enviado todos esses para ensinar isso, não só isso, Ele veio pessoalmente nos dizer, a cada um de nós, a mim e a você nesta manhã: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso. O que Jesus fez com quem aceitou se achegar a Ele, você sabe? O que Jesus fez com cada um que foi a Ele? Concedeu a cada pessoa que a Ele se achegou sem nenhuma dificuldade. Ele não pôs obstáculos, Ele não ofereceu nenhuma dificuldade. Jesus ofereceu a cada uma delas o perdão dos pecados e a imediata libertação do seu sofrimento. Quem sofre e vai a Jesus recebe libertação. Você precisa ir a Deus para se libertar do seu sofrimento. Você ouviu o testemunho do começo do programa? Daquela mãe que estava há anos abatida por ter enterrado seu filho, que estava com o seu coração quebrado. Você ouviu o testemunho desta mesma mulher que, ferida no seu corpo, padecia ali com esse braço quebrado, e o que aconteceu no momento em que ela resolveu, em oração, levar diante de Jesus o sofrimento do seu corpo, mas também o sofrimento da sua alma. Alívio imediato para o seu sofrimento, a cura do seu coração, e mais, o Senhor nos dá libertação espiritual pelo perdão dos nossos pecados. Todos aqueles que se achegaram a nosso Senhor, Jesus os santificou e o Espírito Santo os firmou. Aquela criatura má, caduca e doentia que existe em cada um de nós foi sepultada, foi enterrada nas águas do nosso batismo, e uma vida nova resplandeceu pela graça de Deus para nós. Então por que a gente vive igual defunto? Se nosso Senhor trouxe para nós vida nova pela graça, por que a gente vive igual um morto-vivo? Se arrastando por aí, mais com um pé na cova do que com um pé na vida, morrendo com aqueles que morreram antes de nós. Vamos honrar sim, pelo luto, pelas boas lembranças, pela saudade, aqueles que padeceram, mas a gente ainda não terminou nossa missão. Aqueles que o Senhor levou, cumpriram os seus dias aqui na terra. Não é o seu caso. Você precisa de graça de Deus, não é para morrer, você precisa da graça de Deus para viver. Você tem uma missão para cumprir, então não viva como um morto se arrastando. Mas se levante hoje pela força do Espírito Santo e pela graça de Deus. Os que foram a Jesus tiveram isso, e tiveram mais ainda. De inimigos de Deus, nós nos tornamos amigos. Nós passamos de estranhos a filhos de pagãos, a gente santa e temente a Deus. Nós precisamos, gente, olhar para o Evangelho e aprender a ser mais de Deus com Jesus, o bom pastor. Precisamos aprender a ser mais de Deus, aprender de Jesus, o desejo de atender da melhor maneira possível aqueles que nos procuram. Aprender de Jesus a ter boa vontade com as pessoas, a ter bondade com elas.
sabe, a fazer igual ao nosso Senhor. Aquilo que é normal hoje choca as pessoas. Foi abastecer o carro e a moça errou a conta por R$50. Tinha dado 142. Ela disse 192. Aí a gente achou estranho, porque não dá esse preço, né? E começamos ali a fazer as contas. Ela percebeu que a gente estava fazendo as contas e ela veio toda aflita, angustiada. Já era tarde da noite. Ela disse: me perdoa, eu errei, o valor não é esse. Falei: calma, minha querida, já são quase meia-noite. Você está trabalhando, você está cansada. Cometer esse erro, qualquer um poderia cometer. Ela quase chorando, ela disse: eu sei, mas foi uma diferença grande. Eu falei: então, mas você procurou corrigir, não foi? Ela disse: eu quero agradecer até a sua esposa, que foi tão educada comigo, porque você não sabe o que as pessoas dizem para nós quando a gente comete um erro como esse. Eu falei para ela: as pessoas têm que entender que você é humana, que você também se cansa e que você pode errar. Não precisa, gente, a gente está com uma faixa estampada na testa: eu sou católico, eu sou cristão, para a gente fazer o bem para as pessoas. Não. A gente precisa ser Jesus para os outros. Agora, olha que coisa espetacular o que Jesus nos revela sobre o amor de Deus, quando Ele conta aquela parábola da ovelha perdida, que ao verificar que das 100, uma se perdeu, uma estava sozinha e sem rumo. O pastor, que é Deus, não fica de braços cruzados, conformado em cuidar daquelas que não se perderam. Não, ele vai atrás, ele procura outra, atravessando vales, atravessando florestas, transpondo montanhas altas, perigosas, percorrendo desertos. Sabe o que significa? Que deu trabalho achar a bendita da ovelha, sabe? Num esforço incansável até encontrá-la. E quando Jesus a encontrou, diz lá a palavra de Deus, Ele não a castigou. Ele pegou a bendita no colo, não a obrigou a voltar à força. Pegou aquela ovelha no colo e, tomando-a nos ombros, tratando-a com toda doçura, a levou de volta. É isso que você faz com as pessoas que se perdem de você, que se afastaram de Deus, ou que se perderam da sua casa, da sua família. Nós precisamos buscar aqueles que estão perdidos, aonde quer que eles se meteram. E quando chegar lá, não castigar a pessoa por ter se afastado, mas com todo amor, se precisar, pegar no colo e trazer de volta. E fazer como Jesus, o bom pastor, que se alegrou mais por aquela que ele achou do que por todas as outras que estavam garantidas. Não foi exatamente isso que Jesus fez comigo e com você? Feche os seus olhos um pouquinho. Na verdade, o Evangelho não está falando nem de ovelha, nem de pastor, mas de algo mais profundo. Essa parábola da ovelha é, na verdade, uma revelação de Deus. Que nós nunca devemos considerar as pessoas como perdidas e sem esperança de salvação. Seu filho não está perdido, sem esperança de salvação. O seu marido não está perdido, sem esperança de salvação. O seu pai não está perdido, sem esperança de salvação. A sua mulher não está perdida, sem esperança de salvação. Nós não podemos deixar de ajudar com todo o empenho aqueles que se encontram em perigo, gente. Em perigo de perder a sua vida e em perigo de perder a sua salvação. Nós não podemos demorar para ajudar as pessoas, porque você não sabe quanto tempo elas têm e quanto tempo você tem. Pelo contrário, peça agora ao Espírito Santo que te dê a graça de ajudar a pessoa a voltar ao bom caminho. Reconduza para Deus aqueles que se afastaram da verdadeira vida. Não maltrate a pessoa. Fique feliz com a volta dela
para Deus, para o bem dela. Você que fica com ciúme quando a pessoa está muito tempo sem ir num grupo de oração e de repente ela aparece lá com a cara mais lavada do mundo. Alegre-se, dê graças a Deus, fique feliz porque essa pessoa voltou para Deus, voltou para o bem dela. Vamos fazer festa como Deus faz festa quando a gente volta. Ajude a pessoa. Não queira ser o chicote nas mãos de Deus, porque quando se trata do nosso retorno para o Senhor, Ele não quer chicote, Ele não tem na mão o chicote, Ele tem braços abertos, e os braços abertos de Jesus estão esperando por você nesta manhã, e por todos aqueles que você reconduzir a Ele. Obrigado, Senhor, obrigado por esta palavra, que nos aponta o caminho da vida. Obrigado por esta palavra, Senhor, e eu tomo posse dela sobre mim. Deveis fazer julgamentos honestos, não julgar a pessoa para a perdição dela. Cada um pratique a bondade. Eu vou praticar a bondade, Senhor. Tenha misericórdia com seu irmão, Senhor, mesmo que eu tenha dificuldade, eu vou ter misericórdia com meu irmão. Vem, Espírito Santo de Deus, e me ajuda. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa canção traduz muito bem aquilo que nós meditamos na palavra, e como a música nos ajuda também a largar e a compreender a voz de Deus, a vontade de Deus para todos nós, que é: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Meus queridos, o mundo está carente de amor. Um amor em atos, na tolerância, no perdão, num gesto concreto. Quantas pessoas nesses últimos dias eu tenho escutado: mas eu rezo demais, as coisas não mudam. Eu rezo muito. E aí eu vou conversando, vou partilhando, vou ouvindo, porque o quanto é importante a pessoa pôr para fora o que ela está vivendo. E aí quando chega na hora de agir, a pessoa não tem forças. Ela reza, e reza bem, e reza muito, mas não ama. Quando ela tem que fazer uma comidinha, quando ela tem que colocar um bilhetinho, é pedir demais. Quando ela tem que ter um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de paciência, porque o processo do outro é diferente daquele que é o seu, e você acha que está vivendo o processo, mas na verdade não está vivendo, e o julgamento fica só sob o olhar, o peso do outro. Aí você cai a ficha e percebe: tem que voltar para Deus, fazer eu a primeira experiência com o amor de Deus para poder transbordar, porque sem essa experiência do amor a começar em mim, eu não consigo viver com o outro. Ó Mestre, fazei que eu procure
consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo